Exatamente. Leonardo, você consegue... Vamos mudar aqui para learning, ok? I am learning. Como é que ficaria essa frase no passado? I am learning. Lembrando que to learn, o verbo to learn, é o verbo aprender, consequentemente, learning é a forma contínua, né? O gerúndio, aprendendo. Aprendendo. Ok. Como é que ficaria essa frase no passado? I was learning. Eu learning. estava aprendendo. Percebe? Ou seja, outra curiosidade interessante sobre verbos auxiliares, isso vale para o verbo to be, para o verbo to do, para o verbo have e para o will, entre aspas, né? Vocês vão entender por que mais pra frente. Sempre que eu colocar o verbo auxiliar no passado, necessariamente eu coloco o restante da frase inteiro no passado. Ok? Pera aí, então, tipo, em questão de concordância, sempre vai trabalhar no passado usando o auxiliar. Sempre não. Mas, quando necessário, sim. Por que sempre não? Porque tem um dos verbos auxiliares que a gente tem a opção de não utilizá-lo em frases no presente, ok? You are, não é? Não. No caso, é o verbo to do. Por exemplo, eu posso falar you do study, que significa você estuda. Ou eu posso falar you study, dá na mesma, entende? Ele não é obrigatório em frases afirmativas. Em frases afirmativas no presente, né? E nem afirmativas no passado. Agora, para frases negativas eu tenho que falar I don't, né? Ou I did not, né? Em ambas as situações. Mas, nesse caso, quando a gente estiver falando de verbo to be, se for ele estiver fazendo a função de verbo auxiliar, se você colocar ele no passado, a frase inteira, consequentemente, vai passar a estar no passado. É uma questão lógica, né? I am learning, eu estou aprendendo. I was learning, eu estava aprendendo, né? Perceba que a frase, a forma da frase, o modo da frase continua o mesmo, continua sendo uma frase contínua, algo que está ou estava acontecendo, entende? Ou seja, essa é uma categoria, uma categoria de frases bem definida já no inglês. Ou seja, sempre que for uma frase contínua, ou se você colocar o verbo to be no passado, ou no presente, ou adicionar o will para colocar no futuro, a frase inteira vai mudar junto com ele, ok? Vamos lá então. Eu vou dar alguns exemplos de verbos para vocês aqui, tá? E eu quero que vocês utilizem pronomes diferentes, consequentemente a forma do verbo to be também vai se alterar com cada um desses verbos, ok? Primeiramente eu tenho o verbo to do. Olha que interessante, nesse caso a gente vai utilizar o verbo to do como verbo principal, né? Que é fazer ou executar. Pode se traduzir das duas formas. Nós temos o verbo to walk, que é o verbo caminhar ou andar, né? Nós temos o verbo to jump, que é o verbo pular. Nós temos o verbo to crawl, que é rastejar. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho de criatividade e me digam uma frase contínua, né, no presente, ou seja, utilizando o verbo to be como verbo auxiliar, utilizando aquela mesma estrutura daquela frase que está como exemplo, só que em vez daquele exemplo, vocês vão utilizar algum desses verbos. Lembrando, se vocês conseguirem já adicionar algum contexto nessa frase, é melhor ainda. Por exemplo, rastejar. Eu poderia dizer algo como The snake is crawling. A cobra está rastejando. Percebe? Pode começar, Enzo. Você foi o primeiro a chegar, mas pode tirar seu tempo para pensar se precisar.
is walking in the park. He is walking in the park. Perfect. Can you write it? Pode escrever, por favor? Oi? Você pode escrever? Can you write it? Esse microfone tá muito ruim, professor. Deixa eu ouvir. Can you write it? Você pode escrever? Ah, sim. Vamos lá, Leonardo. He is walking at the park. He is walking in the park. Ok? Perfect. Leonardo, mesma lógica, vamos lá. Bom, eu tô um pouquinho enferrujado. Não, Vamos pode ver se- ir no seu tempo, pode pensar, se precisar perguntar, eu tô aqui. Vamos ver se eu entendi. Bom, eu posso usar, né, você colocou to jump, pular, né, pulando. To jump é pular, então pulando seria como? To jumping, Jumping, exatamente. O ing é como se fosse o nosso NDO no português, entende? certo. E voar, tipo, to fly, Oi? To fly é voar. Flying, Ok. voando. flying, voando. Uhum. Hum. Ah, como eu poderia falar? Eu estarei voando em. Seria I. Olha só, ainda tá dentro das frases contínuas, mas da forma que você tá fazendo, você vai fazer além ainda do que eu te pedi. Essa frase, eu vou, é uma frase no futuro. Então esse aí vai adicionar mais um verbinho que chama will, né? Que é o verbo irá. Ou seja, nós temos o verbo to be, que é ser ou estar. Então se eu quiser dizer estarei ou vou estar, eu vou falar will be. Ou seja, irei estar, will be. Irei estar ou estarei, ok? É assim que você fala. Sai do. Aí sai do presente, né? Você. Sai do presente, né? Exatamente. Pode seguir você pode seguir a estrutura do exemplo. Ó. I am learning. A única coisa que você vai alterar é o próprio verbo principal, que é o verbo que está na forma, no gerúndio, né? Na forma contínua. Aí, tipo, seria I will to flying. Ó, perceba, se você colocar o will, vai ser futuro. Ok. Você quer falar eu estarei voando? Ou eu estou voando no momento, pode ser? Eu estou Aí, voando, é só você seguir aquela estrutura. Como é que é eu estou? I am. Olha lá, ó. I am. I am. Ok. I am to flying. I não. O to, ele indica o infinitivo do verbo. Entendeu? Ou seja, o to, quando você fala to fly, você está dizendo voar. Entendeu? Ok. Agora, quando você conjuga o verbo, ele perde o to. Percebe lá o verbo to be? O verbo to be é to be, mas quando eu conjugo ele vira am, are, is. O verbo to fly é to fly, no infinitivo, a forma original, voar, mas quando eu conjugo ele vira simplesmente fly ou flies, para a terceira pessoa, he, she, it. Entendeu? E no caso da forma contínua vai ser sempre flying. Só flying. Só flying, tirando to. Uhum. I am flying. I am flying, perfeitamente. Eu estou voando. Percebe que essa lógica serve para qualquer verbo. Troca o flying por qualquer outro verbo. Não me vem nada em mente. Utiliza um desses que eu coloquei no. Utiliza um desses que eu coloquei no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Pode ser to walk, né? Pode, claro. I am walking. I am walking. Eu estou andando. Agora, vamos fazer uma dinâmica diferente. Enzo, escolhe um dos verbos, mas agora eu quero que você utilize ele. Eu quero que você fale uma frase no passado. Mas lembre-se, quando a gente está tratando do verbo to be como verbo auxiliar, quem vai para o passado é sempre ele, não é o verbo principal. Ok? He was crawling into the vent. He was crawling into the vent. The vent. 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 De ventilação. What do you mean by that? Tipo como se fosse ele rastejar por uma ventilação. Nice. Tipo ventilação, sabe?
Nesse caso, eu entendi o que você quis dizer, mas você poderia falar algo como assim, algo como he's aiming, or he's suffering for, or he needs. Não necessariamente o crawling, porque o crawling é a ação física de rastejar, entende? A não ser que você, não sei. Depende muito do contexto. Claro que você poderia, qualquer conjunto de palavras que remetam a algum sentido dentro do contexto certo vai funcionar. Mas eu gostaria de um exemplo melhor. Assim. He was walking in the shopping. He was walking in the shopping. Nice, perfect. Leonardo, a mesma coisa. Você falou I am walking. Eu estou caminhando, né? Outra frase que você falou foi I am flying. Eu estou andando. Agora me fala no passado uma frase. Pode trocar o verbo também, tá? Em vez de usar walk, pode usar o do, ou crawl, ou jump, né? E agora é no passado. Ok. Vamos lá? Bom, vou usar o mesmo. Acho que fica um pouquinho mais fácil pra mim. I was walking. I was walking. Agora troca por crawl, por exemplo. Crawl. Aí ficaria I was crawling. I was crawling. Exatamente. Quando a gente está falando de frases contínuas, essa estrutura, verbo auxiliar to be, verbo principal terminando com ing, é uma regra da língua, entende? Ou seja, é uma regra geral, ela vai valer para qualquer verbo. Qualquer verbo que você colocar como verbo principal, se for uma frase contínua, ele vai ter que estar com ing, entende? Isso é chamado de continuous tense. Frase contínua, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro também, né? Exatamente. Vamos supor, am, are e was, né? Am, are e is, desculpa, são o presente, correto? Was e were são o passado do verbo to be, Ok. correto? Agora, como é que ficaria o futuro? O futuro é isso aqui, ó. Você vai juntar o verbo auxiliar will, que significa irá, mais o verbo auxiliar to be. Então antes vem o futuro, né? O auxiliar do futuro ali, né? O will. E após o verbo to be. Exatamente. Dessa forma. Ou seja, É uma will, regra isso. e isso também vale para qualquer verbo. Ó, por exemplo, eu posso falar assim, ó. I will walk. Eu irei caminhar, ou eu caminharei, ou eu vou caminhar. I will jump. Eu irei É pular. sempre will ou tem uma outra palavra? Tem uma outra expressão chamada, que na verdade não é uma palavra, né? É um phrasal verb. É um phrasal verb que é going to. Going to, diferente do will, ele dá a noção de algo que vai acontecer com certeza. Um futuro eminente e certo. Enquanto o will, ele fala sobre um futuro possível. Ok? É simplesmente falar sobre o futuro de qualquer maneira. Não é uma coisa que você está afirmando. Por exemplo, Ok. eu poderia dizer algo como assim, ó. I think, eu acho, I will sleep early tomorrow. Que eu vou dormir cedo amanhã. I think I will sleep early tomorrow. Perceba que nesse contexto, eu não vou garantir que eu vou dormir cedo amanhã, porque pode acontecer alguma coisa, ou eu mesmo não tenho tanta certeza assim. Eu acho, né? I think, eu penso ou eu acho. Agora, na seguinte frase, imagina que eu não gosto de você por algum motivo, sei lá. Você bateu no meu cachorro, eu olho pra você e falo I am going to kill you, né? Olhando, claro que também altera toda a expressão nesse sentido, toda a questão da entonação nesse sentido, mas o going to, ele traz essa noção de algo certo. Eu realmente estou te ameaçando, entende? Eu não usaria isso numa brincadeira, por exemplo. Imagina que a gente fosse amigo e você faz uma brincadeira e eu falo, mano, vou te matar, velho, por causa de alguma coisa. Mas em tom de brincadeira eu não iria usar o going to nesse caso, entende? Porque o going to é uma coisa certa, algo que eu vou fazer, entende? Entendi. Mas enfim,
Nesse caso do futuro, então, nós temos o was e o were pro passado, né? Era ou estava, ou eram ou estavam. O are, o is e o am, né? No presente. E nós temos o will be no futuro. Ou seja, qualquer um desses elementos equivale um ao outro. Por exemplo, o was equivale ao is, só que no passado, né? O were equivale ao are, só que no passado. O was também equivale ao am, só que no passado. E todos esses aqui, né? O are, o is e o am, no futuro vão ser representados como will be, né? Irei estar. Então, I am learning. Eu estou aprendendo. I was learning. Eu estava aprendendo. I will be learning. Eu estarei aprendendo. Ou eu irei estar aprendendo. Percebe? Vamos lá então, pessoal. Me dê uma frase no futuro utilizando o verbo to be, por favor. Pode começar, Enzo. I will be traveling to Miami tomorrow. I will be traveling to Miami tomorrow. Perfect. Perfect sentence. Frase perfeita. Você, Leonardo? I will go to work? Or at work? Sim, mas eu ainda quero que você utilize o verbo to be como verbo auxiliar, ou seja, uma frase contínua. Perceba que o que você falou é uma frase correta, I will go to work, né? Porém, é uma frase simples no futuro, né? Não é uma frase contínua, não é algo que irá estar acontecendo. Lembrando que a gente está falando sobre isso, são nesses casos que o verbo to be é verbo auxiliar. Eu posso colocar work, então? Estaria correto? Ou... mas aí você não vai dizer eu vou, né? I will go, né? Não vai fazer sentido. Você poderia falar eu estarei trabalhando, aí faz sentido. Aí ficaria I will am ou I am will... Não, I will be. Por que I will be? Porque pensa comigo, o am é a conjugação para a primeira pessoa. Am significa sou. Se eu colocar I will am, vai virar eu vou sou? Não, você tem que falar eu vou ser. Como é que é ser? É be mesmo. Forma original dele. Be? I will be. I will be? Essa daí eu não entendi muito bem. Ó, pensa comigo, o verbo, a forma original dele é to be, correto? Ok. Quando eu conjugo ele vira am, are, is. Da mesma forma que o verbo ser, a forma original é ser, quando eu conjugo ele vira sou, ele vira ele vira são, né? O verbo to be, ele é to be, vira am, are, is, correto? Porém, am é sou, are é são, is é, ok? Ok. Então, se eu quero dizer eu vou ser, ou eu irei ser, eu não posso falar I will am, porque aí eu vou estar falando eu vou sou. Como é que é a forma original do verbo ser? To be. Ser? Am. Não. O am é sou, olha lá. I am. Eu sou. A quem isso está se referindo? Que verbo é esse? É o verbo to be. Certo. Compreende? Ou seja, a forma original do verbo, se eu quiser falar ser no inglês, eu tenho que falar to be. Entende? Ok. Compreende? Ou seja, por isso que você vai falar I will be. Eu vou ser. Você quer falar ser. Você não quer falar I will am. Eu vou sou. Não faz sentido. I will are. Eu vou são. Não faz sentido. I will is. Eu vou é. Não faz sentido. Eu tenho que falar I will be. Eu vou ser. Ok? Para entrar no contexto de eu vou fazer algo. Tipo amanhã, né? Nesse caso eu vou estar fazendo algo, né? Eu vou estar nesse caso. Lembrando que o verbo to be ele serve tanto para ser quanto estar, né? Ou seja, Ok. I will be teaching. Eu vou estar ensinando amanhã. I will be teaching tomorrow at 7. Eu vou estar ensinando amanhã às 7, por exemplo. Ok. Aí, para acertar a frase, seria I will be... Eu falei to work, né? Agora você fala simplesmente Work. working.
working. I will be working. Exatamente, eu estarei trabalhando. Você percebe que é um contexto muito comum, né? Imagina, eu chego em vocês e falo, hey guys, let's go out tomorrow. E aí, pessoal, vamos sair amanhã? Aí você pergunta, what time? Que horas? E eu respondo, maybe at 7, what do you think? Talvez às 7, o que vocês acham? Aí você me responde, tomorrow at 7, I will be working. Amanhã às 7, eu estarei trabalhando. Percebe? Ok. É um contexto muito comum, ok? Na verdade, tudo que a gente utiliza com os verbos auxiliares é muito comum, né? Os verbos auxiliares são utilizados o tempo todo. Vamos lá então, vocês entenderam presente, passado e futuro do verbo to be? Bom, eu tô pegando aqui aos pouquinhos. Alguma pergunta? É assim, Leonardo, claro, no começo é meio confuso, né? Porque você está codificando as coisas de uma forma completamente diferente, né? As línguas, elas são criadas, né? E são estruturas lógicas diferentes. Elas formam a lógica delas de um jeito diferente, né? Então, quando você tá com a tua mente no português, a gente fica um pouquinho com essa trava. É por isso que eu gosto de dar a dica, a seguinte dica. Quando você for começar a aprender o inglês, você vai utilizar o português para fazer algumas correlações, né? Porque você não vai tentar expressar o significado de uma frase, de uma palavra nova no inglês, do além, né? Tentando apontar ou tentando representar, se você já tem uma palavra no português que representa aquilo. Então você pode usar a palavra do português como atalho. Mas isso não significa que tudo no português vai ser exatamente igual no inglês. Entende? Muito pelo contrário. Na verdade, são estruturas linguísticas completamente diferentes. Ok? Ok. Vamos lá, então. Quem é o próximo verbo auxiliar, pessoal? Percebam que o verbo to be, ele pode ser usado em frases simples, né? Ou seja, eu sou, I am. Eu sou rápido, I am fast. You are smart, você é inteligente. They are here, eles estão aqui, por exemplo, né? Eu posso utilizar ele como verbo principal, mas ele vai fazer a função de verbo auxiliar mesmo em frases contínuas. I am teaching, I am learning, I am speaking, I am doing, I am jumping, I am being, eu estou sendo, uso o próprio verbo to be na forma contínua, I am being, né? Eu estou sendo. Ou seja, quando for uma frase contínua, necessariamente o verbo to be vai ser verbo auxiliar. O verbo to do, ele também é um verbo auxiliar e ele também tem um tipo de frase específica no qual ele é utilizado como verbo auxiliar. E isso é chamado de frases simples, simple sentences, ok? E essa forma é chamada de simple tense, que seria algo como tempo simples, né? O modo simples. Nós temos o continuous tense, que é o modo contínuo, vocês aprenderam agora. E nós temos o simple tense, que é o modo simples. Qual que é a diferença? O simple tense, ele fala, o continuous tense, ele fala sobre coisas que estão acontecendo. I am teaching, eu estou ensinando. Fiquem com esse exemplo em mente. O simple tense, ele fala... Tranquilo, Leonardo. A aula vai ficar gravada, você pode assistir depois e você pode participar na quarta-feira também, ok? Ok, obrigadão. Até mais. Boa noite. Good evening. Good night, nesse caso, né? Vamos lá, Enzo. Então, o que é uma frase simples? Enquanto a frase contínua fala que algo está acontecendo, a frase simples, ela vai falar que algo acontece. Entende? Entendo. Olha ali a frase I study. Como é que seria a forma contínua dessa frase? Você sabe? I am studying. I am studying. E a forma simples da mesma frase? I study. I study. Eu estudo. Compreende? Compreendo. Quem é o verbo auxiliar desse tipo de frase? O verbo to do. Qual seria outra forma de eu falar essa mesma frase, só que utilizando o verbo auxiliar? I do study. I do study. Como é que ficaria essa frase na forma interrogativa? Do I study ou do you study? Exatamente. Ou does he study ou does she study. Correto? Correto. Perceba que isso são frases simples, ok?
frases simples são utilizadas para falar sobre hábitos e eventos regulares. Fala sobre um hábito teu aí, Enzo. I draw sometimes. I draw sometimes. I draw sometimes. Perfeito. Outra coisa que eu tenho certeza que você faz. I watch animes. Right? I watch. Muito da hora. Muito da hora. Muito bom, né? Very cool. Awesome. Várias formas de expressar. Então perceba, é hábito. Então você utiliza a forma simples, consequentemente o verbo auxiliar dessa frase vai ser o verbo to do. Ok? Ok. Consequentemente também, se eu fizesse essa pergunta, você me responderia com quem? Se eu perguntasse, por exemplo, do you watch animes? I do watch animes. I do. Exato. I do, simplesmente, se você quiser. Claro, você pode falar I do watch animes ou yes, I watch it. Poderia, tem várias formas, mas você poderia falar simplesmente I do. Ok? Uhum. E no passado? I did study. I did study. Mas existe uma outra forma também. Essa eu não conheço. Lembre-se, como o verbo to do em frases afirmativas, tanto no presente quanto no passado, ele é opcional, você pode falar I study ao invés de I do study no presente, e você pode falar I studied ao invés de I did study. Entende? Sim. Ou seja, com o verbo em frases simples você tem duas opções, de usar ou não o verbo auxiliar em frases afirmativas, mas isso é só em frases simples, ok? Ok. Vamos lá. Me dá um exemplo de uma frase simples no passado. Deixa eu pensar. I worked so hard. Esqueci como falar ontem. Yesterday. I worked so hard yesterday. I worked so hard yesterday. Nesse caso, eu utilizaria too hard, ok? Por que too hard? Porque o too, ele é um superlativo que dá a noção de demais. Entende? Ou seja, além do necessário, além do que eu gostaria. Entende? O so hard é tão duro, né? I worked so hard, eu trabalhei tão duro, mas é algo que seria, pode ser também o que você quer dizer, né? Mas que seria voluntariamente, né? I worked so hard for that. Eu trabalhei tão duro por aquilo ou por isso, né? Nesse contexto. Entende? Agora, se você quiser dizer eu trabalhei demais ontem, mais do que o necessário, tô com o corpo dolorido, tô muito cansado por causa disso, você diria I worked too hard yesterday. Ok? Ok. E utilizando o verbo auxiliar, como é que ficaria? É no passado também? No passado também, só que utilizando o verbo auxiliar agora. I did work so hard. Nesse caso, perceba que lembra que o verbo to do significa executar? Sim. Então quando eu falo I do study, é como se eu dissesse assim, né? Eu executo estudar, correto? Correto. Quando eu falo I studied, eu estudei. Mas agora, se eu falar assim, ó, I did studied, vai ficar eu executei e estudei? Uhum. Fica meio redundante, não fica? Fica. Então é I did study. O verbo principal volta para o presente. Sim. Eu executei o estudar, a ação de estudar, né? Não de estudei. Então ficaria I did work so much yesterday. Too much. So much. Exato. I did work too much yesterday. Não se esqueça, tá? Ó, o to, essa palavrinha aqui, ela pode ter duas traduções dependendo de onde ela vier. Ela é um superlativo quando ela estiver antes, né, do advérbio, ou seja, too hard, tão duro, né? Que vem de demais, duro demais. E ela também pode significar também quando ela estiver no final da frase, ok? Ok. Vamos lá. Agora, perceba que o verbo auxiliar to be, ele se altera um monte, né? Ele tem várias formas de conjugação, correto? Correto.
Agora, olha o verbo auxiliar to do. Quantas formas diferentes ele tem quando a gente conjuga? Umas 3? 3. 2 no presente e uma no passado. Ou seja, o passado vai ser sempre did, ok? Mas o presente vai ser do para a primeira pessoa do singular I, do para a segunda pessoa do singular you, does para as terceiras pessoas do singular he, she e it. E do para o restante também, ok? Ou seja, sempre que for ele, ela ou isto, he, she ou it, vai ser does, ok? No presente. Me dá uma frase utilizando does, please. He does judô. He does. Aí, como o judô não é um verbo, né? Não ficaria 100% correto. Isso a gente faz no português. Ah, ele faz judô, tá? Nesse caso, se você quiser dizer se você quisesse dizer isso, o certo seria he does practice judo, ok? Entendi. Ele pratica o judô, né? Porque você tem que lembrar que aí o verbo to do ele tá agindo como verbo auxiliar, né? Ele não é o verbo principal, entende? Então ele precisa, para ele ser o verbo auxiliar, ele precisa de um outro verbo junto com ele. Se logo após ele não tiver outro verbo, aí ele é verbo principal, não é verbo auxiliar. Compreende? Bem. Mais um exemplo, então, utilizando o it. Para o quê? It. Uhum. Vou dar uma dica aqui, ó. To bark, que é latir. It does bite. Bark, bite é morder. To bite. To bark é Não, latir. mas é que eu quis dizer bite. Ah, você quer dizer morder mesmo. Ah, sim. He does bite. Ele morde. Ok? Ok. E se você não fosse utilizar o verbo auxiliar nesse contexto? Lembrando que ele é opcional em frases afirmativas simples. It bites. It bites. Exatamente, você adiciona o S na terceira pessoa do singular. Perfeito. Bom, ainda dá tempo da gente falar um pouquinho mais sobre o terceiro verbo auxiliar. Quem é o terceiro verbo auxiliar que você vai aprender, Enzo? O verbo to have, ok? Ok. Bom, de início vai ser raro você ver o verbo auxiliar como o verbo to have como verbo auxiliar, porque é uma coisa um pouquinho mais complexa de se compreender o conceito do que ele representa como verbo auxiliar, né? O tipo de frase que ele ajuda a gente a montar. Mas eu acredito que com o conhecimento que você já tem, você já vai conseguir compreender ele bem hoje, ok? Mas a prática mesmo vai ser um pouquinho mais lá na frente quando a gente estiver estudando os tenses, né? Seriam os modos verbais especificamente. Que está dentro do conteúdo de tempos verbais, né? Vamos lá. O I have ele é o verbo ter. Como verbo principal ele é facinho de ser utilizado, correto? Correto. Oh, I have a car, eu tenho um carro. You have a nice house, você tem uma casa legal. You have some expensive shoes, você tem sapatos caros, né? He has a dog, ele tem um cachorro. She has a cat, ela tem um gato. Ou seja, como verbo principal, o verbo to have é bem tranquilo de ser utilizado. E a mesma coisa vale para o passado, né? She had a cat, ela tinha um gato. He had a dog, ele tinha um cachorro. You had a car, você tinha um carro, ok? Ok. I had some nice shoes, eu tive, né? Tênis ou sapatos legais. Mas, como verbo auxiliar, ele vai ser utilizado em um contexto específico, cara. E quando é isso? Ele vai ser utilizado como verbo auxiliar em frases perfeitas. O que é uma frase perfeita, Enzo? Uma frase perfeita fala sobre coisas que aconteceram no passado e ainda tem relevância no presente de alguma forma. Você consegue me dizer uma coisa que acontece no passado e tem relevância no presente? Não. Algo marcante. Por exemplo, já viajou para fora do país? Já. Quantas vezes? Fora do país, não. Fora do país, não. Não. Beleza. Então,
se você viajasse amanhã pra fora do país, seria um evento importante, correto? Correto. Não, melhor. Se você tivesse viajado ontem pra fora do país, seria um evento importante, correto? Correto. Talvez não. Você está aprendendo inglês, provavelmente vai aprender muitas outras coisas na sua vida, vai ser provavelmente um cara muito bem sucedido, vai poder viajar para fora o quanto quiser. Mas, vamos entender no contexto da maioria das pessoas do Brasil, viajar para fora do país é uma coisa fora do normal, correto? É uma coisa muito legal. Ou seja, é uma coisa marcante. Então, quando eu digo que eu viajei para fora, se eu falar que eu viajei para fora do país, que não é o meu caso, mas se eu falar que viajei para fora do país, provavelmente eu tô falando de uma coisa muito importante, muito marcante, correto? Ou seja, é uma coisa que pode ter acontecido quando eu tinha 10 anos, eu tô com 24. Mas ainda hoje seria uma coisa importante, uma coisa válida. Eu viajei para fora do país, correto? Correto. Então, isso é um exemplo de uma coisa que aconteceu no passado e ainda é válida, ainda é relevante até o presente momento. Outra coisa, imagine que eu perdi minha carteira há 3 dias atrás e ainda estou procurando, mas não achei. Não é uma coisa que aconteceu no passado, mas ainda tem relevância no presente? Sim. Outro exemplo de uma frase perfeita. Como é que a gente representa essa frase perfeita no inglês? Utilizando o verbo auxiliar, to have, ok? E mais o verbo principal no passado, numa forma de passado chamada de passado particípio. Por exemplo, eu posso falar frases no passado de duas formas. Oi? Acabou a aula. Sem problemas, a gente continua na próxima aula. Ah não, tem 15 minutos ainda. Não, mas aqui já deu horário. Ah não, mas a aula começou mais tarde, a não ser que você queira sair já. Eu já quero. Oi? Agradeço pela aula. Oi? Obrigado. Agradeço pela aula. No problem, man. See you on Wednesday, ok? Ok. Bye. Bye. Era às 8, cara. Eu achei que você tinha desistido de participar. Começou um pouquinho atrasado, mas começou. Mas não tem problema, você pode participar na quarta-feira também.